Aos meus 19 anos de idade, comprovei da pior maneira possível que não se pode desrespeitar a Sexta-feira Santa. Sou Carlos Agnello, tenho 42 anos de idade. Aos 19 anos, eu trabalhava na roça, em uma fazenda perto do sítio onde morava com os meus avós. O meu avô, Sr. José Aniceto, já com seus 72 anos de idade, estava bem debilitado de saúde, e a minha avó, Clara Maria Aniceto, também já com 68 anos de idade, não podia fazer serviços braçais. Primeiro, porque era uma mulher. Segundo, porque já era idosa. E terceiro e mais importante, era a minha avó. Eu não deixaria ela fazer esse tipo de serviço por nada deste mundo. Com os meus avós já com saúde debilitada e sendo eu o único responsável pela manutenção do nosso pequeno sítio, lá fui eu bater o pasto em plena Sexta-feira da Paixão, porque era o único dia que eu tinha para fazer aquilo, já que trabalhando na fazenda próxima, eu trabalhava de segunda a segunda. Apenas estes feriados eram guardados e raramente eu conseguia ficar em casa. Então, por não poder pagar alguém para fazer isso e não tendo outra escolha, lá fui eu, plena Sexta-feira da Paixão, bater o pasto onde nossos poucos gados pastavam. Me levantei, peguei minhas ferramentas, foice, enxada, pá, montei em meu cavalo e lá fui eu em direção ao pasto. Quando estava saindo na pequena porteira do sítio, minha avó me chamou para trás e perguntou onde eu ia e o que iria fazer naquele dia em que não se podia fazer absolutamente nada. Expliquei a ela que era necessário eu ir bater o pasto, pois o capim já estava muito alto e um bezerro já tinha machucado a pata na semana anterior. Ela não aprovou minha atitude e, mais uma vez, eu disse a ela que não tínhamos dinheiro para pagar quem fizesse e que precisaria ser feito. Disse a ela que eu não fazia aquilo por desrespeito à data, mas por necessidade. Ainda assim, ela não aprovou, mas voltou para dentro de casa e eu segui caminho para o nosso pequeno pasto. 2 semanas antes dessa data, um bezerro que tínhamos caiu em um buraco e machucou. Provavelmente era buraco de tatu. Porém, eu não podia ficar vigiando. E perder um animal era uma coisa que eu não poderia me dar o luxo de fazer, porque tínhamos muito pouco. Na verdade, o que tínhamos era para a manutenção da nossa casa. Tínhamos 2 vacas, um boi, este bezerro, e me lembro muito bem que eram algumas poucas galinhas ali no meio do quintal mesmo, e nada mais. Quando eu estava indo por volta de 6h30 da manhã, ao passar pelo mata-burro que tinha pouco à frente do sítio, o meu cavalo empacou. Eu tentei forçá-lo a andar, mas ele não quis. Eu me arrepiei todinho, fiquei com uma sensação muito ruim, mas eu não podia recuar. Era aquele dia ou em nenhuma outra data. Desci do cavalo, tentei puxá-lo, até porque animal nenhum gosta muito de passar no mata-burro. Então eu pensei, bom, pode ser por causa do mata-burro. E desci e fui puxando o nosso pequeno animal. Era um cavalo de pequeno porte, mas ele era essencial para as minhas idas e vindas ao trabalho e em outras coisas que eu precisava fazer. Eu desci. Com muita dificuldade, atravessei-o no mata-burro e mais adiante, perto de um bambuzal, eu comecei a ouvir vozes. Era algo que eu não sabia distinguir, porque na mesma hora que pareciam sussurros, pareciam pequenos lamentos. Era uma coisa muito estranha, assustadora. Eu me arrepiei todo, me benzi com o sinal da cruz e puxei nosso pequeno cavalo. Ele resistiu mais uma vez
e o fui puxando. Quando passamos o bambuzal, ele voltou a andar normalmente. Eu montei e segui até o pequeno pasto. Eu amarrei perto de uma mangueira. Comecei a bater o pasto. Em menos de 3 minutos, ele começou a ficar agitado. Andava para um lado, para o outro, empinava, querendo sair do local. Eu, pensando ser cobra que estava por perto, fui até lá para trocá-lo de lugar. E assim que eu o soltei, ele me deu um coice e saiu em disparada. Eu fiquei perdido ali, sem saber direito o que havia acontecido. Olhava para os lados e não via o meu cavalo. Ele havia acertado a minha perna, na coxa, e estava doendo muito. Por um instante eu pensei ter quebrado a perna, mas depois vi que não. Tinha machucado apenas a carne mesmo. As minhas vistas chegou a escurecer de tanta dor que eu sentia. Pensei que iria desmaiar ali no local. Fechei os meus olhos e respirei fundo para poder recobrar as minhas forças. Eu tinha que terminar o serviço e, o mais importante, eu precisava sair dali. E o cavalo não estava mais ao meu alcance. Por alguns minutos, eu fechei os meus olhos e, já meio sem forças, eu ouvia algo andando ao meu redor. Eu ouvia aquele mesmo sussurro, aquele mesmo lamento e risadas que eu ouvi no bambuzal minutos antes. Eu não conseguia ver nada, as minhas vistas continuavam escuras. Eu sentia muita dor, mas eu sabia que tinha algo próximo a mim, porque eu sentia, eu ouvia as pisadas no chão e ouvia aquele lamento. Eu me arrepiava todo. Parecia que o meu espírito iria sair do meu corpo de tanto pavor. Sem ter nada a fazer, eu comecei a rezar. Fui rezando e rezando e rezei todas as orações que eu conhecia. Eu saí de mim. Apaguei por completo. Já por volta de quase 2 horas da tarde, eu acordei com meu avô ao meu lado, jogando água no meu rosto e chamando pelo meu nome. Eu não entendia por que ele estava ali. Afinal de contas, não era para ele ter saído de casa. Porém, ele disse que como eu estava demorando e aquilo não era dia para eu ter saído de casa, ele sentiu que algo não estava certo e resolveu vir atrás de mim. Com minha perna doendo muito e já começando com febre, ele me ajudou a levantar e fomos para casa. A minha sorte é que, vindo me procurar, ele encontrou o meu cavalo quase já chegando em casa. E ali ele teve a certeza de que algo não estava certo. Ele me ajudou a montar. Voltamos para casa sem eu ter conseguido fazer o serviço que eu saí para fazer. E chegando em casa, a minha avó benzeu a minha perna, me deu medicamentos e me chamou muito a atenção. Meu avô disse que se soubesse que eu estava saindo de casa para isso, não teria permitido que eu fosse. Porém, como eu não disse nada a ele não teve como me impedir. Mas me chamou muito a atenção, puxou bastante minha orelha. Disse que era grato por não ter acontecido algo pior e que era para eu agradecer também, porque não era para eu ter saído de casa, muito menos para fazer um serviço numa data tão séria a ser respeitada. Ele disse também que o que eu vi ou ouvi foi a assombração da sexta-feira. No início, ali, já no Mataburro, era para eu ter voltado, não ter seguido. E como eu não respeitei, ele foi me encontrar lá no pasto. Assustou o meu cavalo e fez com que ele me golpeasse para que eu aprendesse a respeitar a Sexta-feira Santa. Eu juro a vocês que eu não fiz por deboche, por desrespeito, mas por necessidade. Mas hoje eu entendo que, mesmo sendo por necessidade, eu agi de forma errada. Não se deve desrespeitar uma data tão importante, mesmo sendo por necessidade.
Hoje em dia, as pessoas não respeitam mais datas importantes. Hoje mesmo, uma sexta-feira santa, eu ainda respeito. Guardo os dias como os meus avós me ensinaram. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que ainda pensam assim. Eu aprendi a minha lição da pior maneira possível. E eu espero que todos vocês aprendam a respeitar também, antes que o pior aconteça e vocês não tenham oportunidade de contar. Muito obrigada por contar e por ouvirem o meu simples relato. A todos, eu desejo uma feliz Páscoa e uma boa noite.